Olá, tudo bem? Meu nome é Allan Kardec, eu sou professor aqui da Universidade do Estado do Mato Grosso e nós vamos agora ver a segunda aula sobre exercícios de cadeia de Markov, tá? É uma lista com 3 vídeos, já passou o primeiro vídeo, se você não viu, corra lá e veja esse vídeo quanto antes, tá? No vídeo de hoje, que é o segundo vídeo, nós vamos fazer a atividade 8. A atividade 8 vai ser um cálculo prático, tá? Onde eu já tenho a minha matriz de transição feita na atividade 7. Agora vou descobrir qual é o vetor de estado inicial envolvido nessa atividade 8 e o mais, vou utilizar uma planilha do Excel, no qual o link está na descrição, programada para facilitar os seus cálculos. Então, bora pro vídeo. Então, dando continuidade aos nossos exercícios sobre cadeia de Markov desta semana, nós temos aqui a atividade 8 e ele pede o seguinte: se segunda-feira for um dia seco, qual a probabilidade de quarta-feira ser um dia seco? Lembrando que no exercício 7 nós montamos a matriz de transição desse problema, tá? E ela também é exibida aqui para facilitar as informações. Então, vamos lá. Observe que o problema não deu o vetor de estado inicial e nós precisamos dessa informação, nós precisamos da matriz de transição e um vetor de estado inicial para fazer as operações aí envolvidas numa cadeia de Markov. Se você não entendeu isso, se você não compreendeu essas noções básicas, é importante você ver a nossa playlist, tá? Aqui no canal, uma playlist completa com as informações básicas. Basta clicar aí no card que vai aparecer no canto superior da tela, clique, tá? Pode até pausar esse vídeo, clique e vai ver esses outros vídeos complementares onde eu explico o básico sobre cadeia de Markov. Então, resumindo, para termos um problema envolvendo cadeia de Markov, nós precisamos uma matriz de transição e um vetor de estado inicial, e baseado nessas duas informações, nós conseguimos o vetor de posição futura, que é exatamente o que ele quer saber. Ele quer saber o seguinte: dado o vetor de estado inicial de segunda-feira, que nós vamos descobrir agorinha, qual é o vetor de posição futura para quarta-feira, ou seja, para 2 dias? E quem faz essa mudança, essa transição, é exatamente a matriz de transição. Então, vamos lá. Já que ele não deu o vetor de estado inicial, ou seja, ele não deu uma probabilidade inicial para hoje, ou para segunda-feira nesse caso, de ser um dia úmido ou seco. Poderia ser assim, 50% ser úmido, 50% ser seco, 40% ser úmido, 60% ser seco, né? Ou vice-versa, 20% ser úmido e 80% ser seco, ou vice-versa. Ele não deu essa informação, mas neste caso deu a informação que o dia de segunda-feira foi um dia seco. E é aqui que existe uma mudança na forma de analisar o vetor de estado inicial, pois não é mais uma probabilidade, mas sim um acontecimento que assume 100%, nesse caso 1, tá? O número 1 representa o 100% aqui nesses problemas envolvendo cadeia de Markov, para um determinado evento. Porque se um evento aconteceu, ele aconteceu 100% de certeza. Se o outro evento não aconteceu, ele não aconteceu em 0% de certeza. Para o outro lado, nesse caso aqui, para o vetor, que não é 100%. Então, nós vamos ter o seguinte: em casos onde ele não dá a probabilidade dos vetores de estado inicial, ele vai dar acontecimento. Toda vez que dar informação de acontecimento, é 100% para um e 0% para o outro. Nesse caso, vai ser um vetor 0 e 1. E nós vamos colocar aqui, ó. Já que o nosso problema diz que na segunda-feira foi um dia seco, será 100% para ser dia seco e 0% para ser um dia úmido, tá? Então essas informações aí eram as informações básicas para você descobrir um vetor de estado inicial de segunda-feira. Observe que nós não acabamos o problema, tá? Ele quer saber o que vai acontecer na quarta-feira, qual a probabilidade de quarta-feira ser um dia úmido. E uma coisa importante aqui para ressaltar para vocês é a organização também do vetor de estado inicial e também, né, como consequência, o vetor de posição futura. O vetor de estado inicial deve seguir a mesma organização que vocês colocaram aqui, ó, nas colunas. Nas colunas nós representamos as informações de úmido e seco. Então, o vetor de estado inicial também vai ter essa mesma organização. No vídeo anterior eu comentei o quanto é importante você, além de saber detalhar as informações numa matriz de transição, é saber também organizar essas informações, tá? Então, continua essa organização, neste caso, vetor de estado inicial
igualmente você coloca aqui essas informações em colunas na sua matriz de transição. Ó, úmido, seco, úmido, seco. Então, beleza. Nós já descobrimos o nosso vetor de estado inicial de segunda-feira. Precisamos agora utilizar a matriz de transição para encontrar o vetor de posição futura de quarta-feira, que é o que eu comentei para vocês agora. Eu tenho o vetor de estado inicial de segunda, eu preciso agora transitar esse vetor de estado inicial de segunda para um vetor de posição futura de quarta-feira. Primeiramente, é importante notar que devemos aplicar a matriz de transição duas vezes. O porquê disso? Porque essa matriz de transição, ela faz a transição de um dia para o outro. Então, ele é um modelo, tá? Ele foi uma modelagem, foi uma matriz que modelou informações de um dia para o outro. Nesse caso, se o dia fosse seco, amanhã pode ser seco e úmido. Se um dia for úmido, amanhã pode ser seco ou úmido. Então, foi uma transição de um dia. Para ter a informação de segunda para quarta, eu preciso usar a matriz de transição duas vezes, tá? Basta fazer isso. Então, aqui eu coloquei, tá, na cor de fundo amarela. Se eu fosse dar informação de segunda para terça, a probabilidade de segunda para terça, eu aplicaria a matriz de transição uma vez. Para informação de segunda para quarta, eu multiplico, tá? Eu aplico a informação da matriz de transição duas vezes. Se eu quisesse saber para quinta-feira, bastava eu aplicar a matriz de transição 3 vezes, tá? No vetor de estado inicial de segunda-feira. Existem várias formas de fazer isso, tá? Uma delas é essa, né? É aplicar quantas vezes você quiser a matriz de transição. Para facilitar as aplicações e análise das probabilidades, vamos utilizar a planilha do Excel programada para a realização dos cálculos, porque isso aqui é um problema. Observe que quantas vezes você for aplicar a matriz de transição, vai aumentar os cálculos, vai aumentar a dificuldade de exibir o valor correto. Então eu programei uma planilha do Excel para facilitar a vida. Vamos agora à nossa planilha do Excel e lá vocês vão entender como essas informações estão dispostas. Estamos então aqui na minha matriz do Excel, na minha planilha do Excel, que eu uso para fazer os cálculos envolvendo cadeia de Markov, tá? É uma planilha programada. Eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem, porque isso aí é muito bacana, facilita demais a vida dos alunos, tá? A minha também, confesso. E aí eu já coloquei a minha matriz de transição, tá? Aqui eu coloquei o nome de matriz estocástica, é a mesma coisa, matriz de transição, matriz estocástica, tudo a mesma coisa. E aqui tá, do A até o D significa 4 variáveis. Então aqui você consegue colocar as informações de até 4 variáveis. O nosso problema só usa 2 variáveis, só úmido e seco. E no restante, tá? No restante da minha planilha, porque eu vou usar só a ordem 2×2, mas no restante da minha planilha, você deve completar com zeros, tá? Deixa sempre zeros, senão vai mudar um pouco a forma de exibir. Então, só preencha as informações que vocês forem precisar e deixe com os zeros. Aqui do lado está o meu vetor de estado inicial, que eu vou colocar a informação agorinha. Nós já sabemos qual é essa informação do vetor de estado inicial. E no momento que eu colocar essa informação do vetor de estado inicial, já vai fazer automaticamente a mágica. Vai mostrar os vetores de posição futura. Aqui na minha primeira coluna em verde, significa aplicar uma vez, que nesse caso daria informação da terça-feira, se ontem foi segunda, né? Por exemplo, aqui a informação de quarta-feira, que vai ser aquela informação de aplicar 2 vezes a matriz de transição. Aqui vai ser de quinta-feira, 3 vezes a matriz de transição. E assim sucessivamente, até o ponto de aplicar 20 vezes a matriz de transição, o que significaria, né, se hoje fosse uma determinada segunda e eu quisesse saber a informação daqui a 20 dias. Então, eu iria olhar essa coluna, tá? Então, sem mais enrolação, vamos aqui colocar. Nós já sabemos que o nosso vetor de estado inicial para segunda-feira, esse nosso problema, aonde segunda-feira foi um dia seco, é 0 e 1. Então, observe que agora já apareceu as informações envolvidas nos meus vetores de posição futura. Então, basta agora eu olhar na minha segunda coluna aqui, ó, nesta coluna, vai me dar a informação da quarta-feira que eu procuro. Porque ele pergunta, sabendo que segunda é um dia seco, qual é a probabilidade de quarta-feira ser um dia úmido? Lembrando que eu devo sempre olhar a mesma organização, nesse caso a informação de cima é úmido e a informação de baixo é seco. Nesse caso eu olho exatamente nessa célula aqui, ó, porque ela representa a probabilidade
de segunda-feira ser um dia seco e quarta-feira ser um dia úmido, né? Ou seja, aplicando duas vezes a minha matriz de transição. Então eu tenho aqui que a probabilidade de quarta-feira ser um dia seco é de 0,353. Vamos agora sair da nossa planilha do Excel e voltar ao nosso conteúdo com essas informações. Voltando aqui ao nosso conteúdo, nós temos que o resultado exibido pelo Excel para quarta-feira, nesse caso aplicando duas vezes a minha matriz de transição, é de 0,353, é uma probabilidade para ser úmido, e de 0,647, uma probabilidade para ser seco. Mas o meu problema, ele quer saber, né, só a probabilidade de ser úmido. E nesse caso é essa informação aqui da minha primeira linha. Ou seja, a probabilidade de quarta-feira ser um dia úmido é de, vou transformar agora em probabilidade, vai ser de 35,3. Então essa é a probabilidade de uma segunda-feira ser um dia seco e de uma quarta-feira ser um dia úmido, 35,3%. Se você gostou dessa atividade, tá? Eu peço para você assistir a próxima atividade, a atividade final aqui dessa nossa playlist envolvendo cadeia de Markov, tá? São 3 exercícios envolvendo a esse mesmo problema e no próximo problema nós vamos finalizar com a atividade 9. Confira lá.